Você já sabe, né? Sexta-feira é dia do Voz da Mulher e hoje vai ser um serviço para as mulheres que precisam fazer o imposto de renda em 2024. O prazo de acertar as contas com o Leão já começou e vai até dia 31 de maio. Ainda tem um tempo aí. Por isso, você precisa prestar atenção que algumas regras mudaram e hoje a gente vai bater um papo com a contadora Maiara Neri, que vai tirar umas dúvidas aí, e é claro com a deputada delegada Sheila, que é a minha dupla de voz da mulher. Bom dia, Maiara, seja bem-vinda na Alô. Bom dia, obrigada pelo convite. É muito importante a gente trazer esse assunto, né, para as mulheres empreendedoras. Até porque sempre fala assim de imposto de renda para os homens, mas muitas mulheres também precisam declarar, né, Sheila? Ah, sim, né? Eu mesmo. Você pode me lembrar disso? Bom dia, Tamara. Bom dia, Maiara. Muito obrigado. Nossa, a presença aqui hoje é fundamental. Eu tenho um monte de dúvidas. Isso aí. Bom dia aos ouvintes também. Maiara, já começo perguntando, que eu já falei que mudaram algumas regras do ano passado para 2024. Quais são essas regras, as principais? Então, as principais regras, assim, na verdade, as principais mudaram quase todas as regras. E para o ano passado, né, a gente vinha com esse debate aí que não aumentava, com isso muitas pessoas que antes não eram obrigadas a declarar, passaram a declarar, então esse ano teve aí um reajuste dos valores. Por exemplo, o ano passado, os rendimentos tributáveis, eles eram 28.559,70. Para esse ano, já passou a obrigatoriedade para quem recebe acima de 30.639,90. Por ano, né? Por ano. Tem que explicar, porque as pessoas muitas vezes confundem. Não é por mês, é por ano. É a soma dos 12 meses. E é o valor bruto, né? Não é o que cai lá, não. É o rendimento tributável. Aham. Tá, e outra mudança também que teve foi que os rendimentos isentos e não tributáveis, eles eram 40 mil. E aí agora passou para 200 mil. Então, quem teve, né, rendimentos tributáveis acima de 200 mil, que tem que fazer declaração. O que está incluído nisso? Pensões, também indenizações trabalhistas, que está incluído nesses rendimentos isentos e não tributáveis. Por exemplo, se a pessoa recebe pensão, ela não precisa declarar. Dependendo do valor, até 200 mil. Ou não. então, se ela recebeu algum dinheiro da Justiça do Trabalho, Isso, também não. Também não. É bem complexo, né? Bem complexo. Bem complexo, por isso precisa de uma contadora. Também quem tinha posse, né, de imóveis ou automóveis até 300 mil já era obrigado a declarar. Agora passou para 800 mil reais. Então também aumentou esse valor aí. Como assim? Mas por um lado isso é bom, né? É bom. Essa parte do imóvel. Do imóvel é bom ter aumentado, porque antes você tinha um apartamento, você já tinha que declarar. Aham. Porque hoje um apartamento é esse valor aí de 300 mil reais. Então você já tinha que declarar. Então agora é 800 mil reais. Ah, entendi. E o automóvel também mudou a faixa? Junta, né? Se você tiver um apartamento e um automóvel. E os dois, a soma der 800 mil, é isso? Dá 800 mil, você tem que declarar. Aham. Se der menos, aí você não precisa declarar, você é isento. Claro, se você Olha. não entrar nas outras faixas. Aham. Porque não é avulso. Tipo, só se eu encaixar em um só, eu Aí já eu tenho que declarar tudo. Ah, entendi. Se eu recebi mais de 200 mil por ano... Não, 200 30 mil por mais de ano. 30 mil por ano, então eu tenho que declarar tudo que eu tenho. Tudo que Independente. você tem. Independente. Entendi. Agora, se você não se encaixa nessa faixa dos 30 mil, mas encaixa nos 800 mil, aí você tem que declarar. Então, se encaixar em qualquer uma das faixas... Às vezes eu ganhei menos de 30 mil por ano, mas eu Mas você tem tenho um apartamento e o carro precisa. Aí precisa, isso daí. Você estava falando antes da gente começar sobre que seu foco aí são as mulheres que são MEI. E assim, precisa também declarar imposto de renda, né? Então, existe uma grande dúvida aí se os MEIs precisam declarar imposto de renda. Existe a declaração anual obrigatória do MEI e existe a declaração de imposto de renda da pessoa física. São coisas diferentes. Aham. A do MEI é obrigatória. Todos os MEIs têm que declarar, independente se teve faturamento ou não. Por exemplo, eu tenho um MEI, mas eu não usei ele. Eu não tenho que declarar? Tem que declarar a declaração do MEI, que ela é obrigatória. Senão fica irregular com a Receita Federal. Isso, o seu olha, CNPJ tem CNPJ. que declarar.
Então, existe essa grande diferença do que é a declaração do MEI, que é obrigatória para todos os MEIs, e a declaração de imposto de renda de pessoa física. Na declaração do MEI, o MEI vai declarar o faturamento através do CNPJ. E na declaração de pessoa física, vai declarar os rendimentos tributáveis da pessoa física. Então a pessoa declara 2 vezes? Depende. A do MEI é obrigatória, ela tem que declarar. A de pessoa física, que é imposto de renda, Se ela entrar nos requisitos. se ela entrar nos requisitos. Eita, já declarou, Sheila? Ainda não. Agora, hoje que eu lembrei disso, né? Nossa, não. Você estava explicando aí sobre o que entra nesses rendimentos. Carro, casa, acordo trabalhista, mais o quê? Tem alguma coisa que as pessoas esquecem? Porque a gente sabe que todo ano que entra de gente que declarou de forma errada, que faltou, aí entra as contas, aí o leão vai lá abocanha, aí entra na malha fina, aí vira uma bola de neve, né? Então, por exemplo, se o contribuinte ele trabalha de CLT, né, e teve um rendimento tributável acima de 30 mil, ele tem que declarar. Tem outra situação também, se ele recebe pensão, por exemplo, acontece muito, de a esposa, o marido faleceu, recebe a pensão dela, né, a aposentadoria dela e a pensão do esposo. Tem que declarar, independente se é isento. Ah, mas ele é isento, então não precisa declarar. Mesmo que for menor que 30 mil? Não, se for, porque rendimentos de pensão, eles são isentos. É verdade, você falou. Mas as pessoas acham que por ser isento não tem que declarar. E tem que declarar sim, independente se é isento de pagar o imposto dele, mas tem que declarar. Tem que declarar. E aí declara os bens, né, casa, imóveis, né, de aluguel, por exemplo, declara automóvel. Plano de saúde, não tem uma questão de desconto médico, Isso, tem remédio? São os abatimentos, né, que é os planos de saúde, escola, né, instrução dentro do Brasil ou no exterior. Também tem pessoas que fazem curso no exterior, também tem que declarar. Dentista, fisioterapia, terapia, psicólogo, tudo isso tem que ser declarado e tem os abatimentos, né? Quando é recolhido na fonte o imposto de renda, todos os meses, depois você pode fazer essa declaração e ter esse valor, ter essa restituição devolvido. Que bacana. Aqui, uma dúvida que eu acho que muitas mulheres têm, muita gente já me perguntou isso também. A mulher, ela não trabalha, vamos supor, né? Ela não trabalha ou ela não está na faixa de ter recebido aí mais de 30 mil reais por ano, né? Mas essa mulher, por exemplo, ela é casada, regime ou comunhão parcial de bens, ou comunhão de bens, e o marido, né, tem lá casa, carro, dinheiro, mas metade daquilo pertence a ela. Tá até na escritura, tudo assinadinho e tal. Ela tem que declarar esses bens ou só o marido que declara, que lança na declaração dele, ela não precisa? Então, se for a comunhão parcial de bens, ela tem que declarar também. Ela declara metade e o esposo declara metade. Se ela não for dependente do esposo, né? Se ela for dependente dele na declaração de imposto de renda, aí vai ser só na dele, porque só vai fazer uma declaração. Agora, se ela faz declaração separada, ela coloca a metade de todos os bens e ele a outra metade. Olha. Nossa, é complexo, hein? Já tem alguns anos que a Receita está liberando, acho que é seu 2º ou 3º ano, a declaração online. As pessoas têm feito a declaração online. Como que é o procedimento? Tem que ter atenção, né? Então, o que acontece na declaração online? Você consegue puxar dados que já foram informados para a Receita Federal. Por exemplo, os bancos, eles todos os meses ele envia todas as informações para a Receita. E a Receita usa isso nessa declaração pré-preenchida. O que acontece? Muito de vir os valores errados, ou de vir números de CNPJ, de CPF. Já aconteceu comigo de uma cliente minha, que eu fiz a declaração dela e ela caiu na malha fina. E depois a gente foi ver que o que veio da pré-preenchida veio no CPF do dentista. E quando ele declarou no CNPJ. Vem tudo errado. Eu já tentei fazer também. Então precisa, né, mesmo puxando a pré-preenchida, conferir com toda a documentação. Porque é muito complexo, né? Para eles se arvorarem, vamos dizer, a fazer isso. É muito complexo. E cai muito em malha fina por causa disso, porque não confere os dados. Às vezes não tem o documento, mas puxou na pré-preenchida, ele deixa lá, não tem o documento, mas vou deixar. E acontece de estar alguma coisa errada. Quais são os principais erros assim que você percebe no seu escritório?
Ou as maiores dificuldades? Os maiores erros é essa questão de CNPJ com CPF, número errado. Esse é um dos maiores que eu vejo. E, assim, os maiores pontos de atenção é os dependentes. Por exemplo, a esposa é dependente do marido na declaração, mas ela trabalha, ela tem uma fonte de renda. A fonte de renda dela entra na declaração também, mesmo que seja feita uma só. E acontece muito de fazer uma só e só entrar do esposo. Colocar o filho, mas o filho já é maior de idade, né? Porque até 21 anos... E se estiver estudando até 24 anos. Aí passou e ainda continua colocando. Então, isso ainda acontece muito. Tem como colocar na declaração de imposto de renda se existe algum abatimento para servidora doméstica? Por exemplo, eu pago, né, uma servidora doméstica. Né, uma ajudante. Um ajudante. Isso. Eu posso declarar isso? Tem algum tipo de abatimento ou não? Não tem nenhum tipo de abatimento, tá? Os abatimentos é só se for dependentes... Instrução, médico, dentista, fisioterapeuta, é mais a parte médica. Uma coisa que eu vejo que muita gente esquece de declarar também. Aluguel, por exemplo, se eu pago aluguel. Tem que declarar. Por quê? A pessoa que recebe, ela pode ser obrigada a declarar. Então, ela declara que recebeu de você e você não declara que pagou, dá uma diferença. Dá inconsistência. E o que acontece se não declarar? Então, se a pessoa é obrigada a declarar e ela não declara imposto de renda, ela pode ter o CPF bloqueado. Com o CPF bloqueado, consegue fazer concurso público, não consegue abrir conta em banco, não consegue empréstimo, financiamento. E, além disso, ela paga uma multa. A multa é de R$ 165 se ela não tiver rendimentos tributáveis. Se tiver, aí vai 20% dos rendimentos tributáveis dela. E só assim, mais uma dúvida que eu acho que é de muita gente também. Vou dar o meu exemplo, meu caso específico. Eu sou servidora pública, né? Concursada e tal, agora estou licenciada e recebo pela Assembleia Legislativa, servidora pública, com mandato. Mas eu também sou empresária. Eu tenho uma empresa. Eu tenho cotas em uma empresa já há muitos anos. Então, a pessoa, ela precisa declarar somente que ela tem a empresa e depois a declaração da empresa é separada? Como que funciona isso? Tem a declaração da empresa separada e, através da empresa, você teve uma distribuição de lucro ou algum rendimento e aí você tem que declarar esses rendimentos que veio para sua pessoa física. Entendi. E a da empresa vai ser feito separado. Uma dúvida também que eu tenho recebido muito, eu acredito que é de muita gente, se PET... serve como abatimento, já que a gente cria o pet como se fosse filho. Olha. Né? Então, eu recebo muito isso. Não é abatido, tá? Não tem pet, não tem CPF pra gente colocar lá na declaração. Porque quando a gente coloca os dependentes, a gente tem que colocar o CPF dele. E gasta também. E gasta veterinário, com tudo. É uma sugestão pro pessoal lá de Brasília. Colocar o pet. Criar um cadastro dos pets, né? Pets. Ô, Mayara, para encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado para as mulheres que estão nos ouvindo, deixar seu contato para quem quiser tirar alguma dúvida, né? Então, eu queria dizer para as mulheres que a gente passou por muitas dificuldades para chegar até aqui. Não é fácil, né? A gente que quer empreender, que quer sair da bolha, é muito difícil, a gente é muito julgado, mas vale muito a pena. Eu sei que a carga o horário de trabalho, né, dupla, da gente trabalhar fora, trabalhar em casa, é bem pesada, mas vale muito a pena porque a gente conquista a nossa independência financeira, conquista nosso espaço, né, no meio da sociedade. Até há pouco tempo atrás a gente não tinha esse espaço. Foi muito difícil a gente conquistar. Então a gente tem que fazer jus a isso e continuar batalhando para a gente chegar aí em lugares onde antes era impossível e agora está tendo espaço para todos nós, assim como lá na Câmara dos Deputados, né? Que agora a gente tem a nossa representante de Juiz de Fora, que é muito mais relevante para a gente. É isso aí. Muito obrigada, viu, pela participação. Sheila, a gente se fala semana que vem. Ok, gente. Um abraço. Tchau.